Oi, 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 sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live aqui no YouTube da Uma Universidade. E hoje estou aqui com os convidados especiais. Nós vamos falar sobre um tema que é a hipnose. Bora lá! Felipe está aqui comigo, junto com o Rodrigo, e são os nossos parceiros da Uma Universidade. A gente breve está aqui lançando para vocês esse curso que é magnífico, que é um curso de hipnose. Você vai aprender como hipnotizar as pessoas, como você pode usar essa técnica para que você possa ajudar as pessoas também no sentido de retirar algumas travas. Sejam bem-vindos. Vamos lá. E aí, Felipe, como é que tá? Rodrigo, como é que vocês estão? Olá, 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 Diana. feliz demais de estar aqui com vocês, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre hipnose. Vamos entender, desmistificar um pouco, né? Porque tem muitas coisas ligadas a esoterismos, coisas místicas demais, né? Medos. E a gente veio hoje, através do seu convite, poder desmistificar um pouco isso aqui. Então, super à disposição e feliz de estar aqui, na verdade, Fê? Muito bom, obrigado pelo convite. A ideia é essa, quebrar muitos mitos, quebrar muitos medos, né? Muitos receios sobre o assunto. Mas antes de a gente começar a falar, eu já queria nos apresentar, né? Porque eu e o Rodrigo, nós, além de hipnoterapeutas, nós somos sócios, nós somos amigos, nós somos parceiros aí. E vou contar um pouco da minha história rapidamente, para a gente poder avançar aí, né? Então, eu sou hipnoterapeuta clínico, sou professor de hipnose, sou comunicador de rádio na 95.7. Tem um programa que chama Hipnoterapia e Autoconhecimento. E tem muitas formações em hipnoterapia, né? Algumas eu fiz fora do país. Numa dessas formações no Brasil que eu conheci o Rodrigo, né? A gente pode se conhecer num desses cursos. Mas daí, depois que a gente se conheceu, a gente resolveu pegar tudo que a gente sabia e criar a nossa metodologia, a nossa abordagem. Mas falar desse Felipe dos currículos é fácil, né? Agora, se eu falo do Felipe de carne e osso lá que existe aqui, quem que é o Felipe? Felipe é um cara que teve pânico, ansiedade, depressão há uns 12 anos atrás. Já fui atrás de remédios, já fui atrás de um monte de médicos. Gente, isso não é uma apologia anti-remédio, né? Antimédico não é essa a ideia. Estou só contando a minha história. Mas, para mim, eu quase saí do país para procurar ajuda lá naqueles 12 anos atrás, porque o pânico estava tão grande, as coisas estavam ficando tão grandes. De São Paulo eu saí, fui procurar médico de outro estado, não resolveu. Fui tentar, eu vi uma coisa fora, falei, não, chega, cara, não é por aí. Vai aqui, vai ali, nada resolve. E o que resolveu, resumindo muito, é o caminho do autoconhecimento. O que resolveu é o caminho de olhar para si. Então, meditei muito, fiz muita auto-hipnose, fui para esse caminho mais integrativo. E foi o que me resolveu na época. Naquela época, no passado, eu tinha outra profissão. Eu trabalhava como gestor de marketing de multinacional. E foi quando deu esse chabu que eu vi que as coisas não estavam funcionando bem, as coisas não estavam se encaixando. E quando eu fiz esse processo de autoconhecimento, a transformação foi tão grande, mas tão grande, que eu falei, puxa, talvez não seja mais esse meu caminho. Eu ainda continuei na empresa lá sofrendo por mais alguns anos, até que eu falei, não, chega, eu preciso cuidar dos outros como cuidaram de mim. E aí eu estou nessa profissão, já tem um bom tempo já de hipnoterapeuta clínico, de professor, de instrutor, para ajudar os outros, porque eu acho que esse que é o chamado. Se eu fui ajudado, por que não ajudar os outros também? Por que não continuar com essa missão, né? Então, essa é um pouco da história do Felipe. Eu sei que falei demais. Vou passar a bola para o seu Rodrigo. Muito Não, bem, Felipe. Que bonito, eu não sabia disso. Então, Pois é. você usou a hipnose para ajudar nesse pro seu processo de cura também? Foi, eu passei por N processos, inclusive pelo processo de hipnoterapia, e o que me dá, que está me dando essa base é isso. Então, quando a gente entende, hoje a gente vai falar muito mais de hipnose em si do que até de hipnoterapia, mas quando a gente entende o que acontece, quando a gente entende o que está acontecendo com a gente, quando a gente entende os mecanismos explicáveis pela neurociência, por exemplo, a coisa é melhor. E quando você põe na prática, auto-hipnose, quando você põe em prática meditação. Acabei de fazer um post, inclusive, no meu Instagram sobre isso, sobre hipnose e meditação, né? Quando você pratica isso todo dia, a melhora é muito grande. E aí, hoje, eu passo isso para os pacientes, eles sentem a mesma coisa. Então, acho que essa aqui é a ideia. E você, Rodrigo? ah,
a minha história não difere muito da do Felipe, né? Eu também trabalhei 20 anos no ambiente corporativo, agência de publicidade, num ritmo alucinante, 17 horas por dia, sem final de semana. Fiquei 6 anos sem férias. Aí eu tive um combo completo, né? Burnout, crise de ansiedade, gastrite, refluxo, e uma série de outras coisas, né? E o ambiente era bem agressivo. Nisso eu fui, me falaram que eu tinha que ter um lazer. E é uma verdade, a gente tem que ter um lazer, tem que ter uma quebra. E eu entrei na hipnose literalmente por curiosidade, apesar de estar com todos esses sintomas ali, eu entrei pela porta da hipnose como entretenimento. Porque a hipnose, a gente vai falar isso daqui a pouco, ela é eu costumo falar que ela é uma ferramenta, tipo um martelo. Você pode utilizar ela na construção civil, na marcenaria ou para bater um bife em casa. A hipnose é isso. Então, ela pode ser utilizada para entretenimento, para melhora de performance esportiva, ela pode ser utilizada para modulação de dor, né? Ou para área terapêutica, que no final das contas foi para onde eu me direcionei. E eu estava ali aprender hipnose só para entretenimento, só para lazer mesmo, né? E eu trabalhava a uma quadra da Paulista, aqui em São Paulo. E de domingo a Paulista fecha. E às vezes eu tinha que ficar na agência esperando algum retorno da direção. E eu ia para Paulista hipnotizar pessoas. Acabei hipnotizando mais de 2.000 pessoas na rua. Ou seja, você vê como o pessoal lá na agência demorava para dar retorno nas coisas. E aí eu vi um potencial muito grande nessa ferramenta hipnose. E aí, logicamente, aí eu entro no mesmo processo do Felipe. Fui me entender melhor através desses recursos: hipnoterapia, auto-hipnose, hipnose e outros processos, para literalmente poder resolver essas questões ligadas ali a todos esses sintomas. Claro que também não só a hipnose, mas também meditação, mudança de estilo de vida, novos hábitos e tudo mais. O autoconhecimento, como o Felipe falou, é uma das coisas mais importantes, mas a hipnose foi um recurso muito interessante, que tanto para hipnose como entretenimento, que é muito interessante, porque você descobre o potencial que a nossa mente tem, e também no contexto terapêutico, que eu acho que é uma paixão que despertou em mim. E aí nessas diversas formações encontrei o Felipe, aí a gente começou a conversar e tínhamos aplicabilidades distintas, e a gente falou: olha só que interessante, você vai para a esquerda, eu vou para a direita, ao invés da gente ficar numa disputa, a gente falou: ótimo, que bom que a gente é distinto, então vamos nos unir, porque a gente tem uma condição mais completa para apresentar para as pessoas. E foi aí que a gente começou a nossa parceria, né, Felipe? Falou e disse. É isso aí. É isso aí. E agora a gente está começando a nossa parceria, né? A parceria de vocês, né, com uma universidade, até porque eu adoro a hipnose. Vocês falaram um pouco da experiência de vocês com a hipnose, e eu vou falar um pouco também da minha experiência, porque quando eu comecei, ou a primeira sessão, uma consulta que eu fiz de hipnose, eu fui buscar a hipnose, na verdade, na época, a alfagenia, que é o termo que se usava na época, há muito tempo, Uhum. mais de 20 anos, porque eu sou uma pessoa muito reservada e muito tímida. Então, tá aqui, agora parece que não, mas tá aqui nas mídias sociais, falar no YouTube, falar no Instagram, gravar vídeos, para mim sempre é um desafio. E na época, o meu desafio era estar em sala de aula, quando eu tinha em torno de uns 21 anos. E aí eu procurei, né, um hipnólogo, na verdade, um senhor, que era o senhor Elimar, e ele fazia essa alfagenia. E aí, ao me colocar nesse estado alterado de consciência, ele trabalhou comigo esse processo de timidez e me deu várias dicas de como eu poderia estar, né, atuando, porque eu sabia os conteúdos. Agora, a dificuldade para mim era encarar aquele público. Ai, como que eu vou falar? O que que vão pensar? Então, tinha uma série de conflitos internos a respeito de como eu iria passar aquele conteúdo. E aí foi numa sessão de hipnose, né, que ele chamava de alfagenia na época, que é entrar no estado alterado, estado alfa,
que eu melhorei muito, e muito mesmo, essa minha timidez. Não que eu não, Olha que legal. mas foi muito bom para mim essa experiência. E aí, por conta disso, que nós estamos trazendo para uma universidade essa modalidade, né, terapêutica, para que todos os terapeutas da uma universidade também possam conhecer e usar essa ferramenta, que é a hipnose, que é fabulosa, fins terapêuticos, porque como o Rodrigo falou, eu também conheço e também tive a oportunidade de estar numa hipnose de palco, porque eu também, quando eu fiz a minha formação de neurolinguística, de coach, eu conheci também um hipnólogo que fazia hipnose de palco. E eu Que fiquei bacana. Felipe e Rodrigo, eu fiquei impressionada porque, sabe aquele exercício da colher, que você aquece a colher e aí a colher fica tortinha, assim, que eu Uhum. acho que é num filme, né? Num filme do Matrix, Matrix. Isso. E Isso. quando eu fiz aquilo, eu falei, gente, fazendo isso eu posso fazer qualquer coisa, né? E aí depois eu fui tentar fazer sozinha, não consegui fazer. Gente do céu! Mas essa experiência o Rodrigo pode compartilhar com a gente, né, Rodrigo? Da hipnose de palco, né? Que é um pouco o que você fez lá na Paulista, não é isso? Sim, na Paulista a gente tem uma modalidade que é do entretenimento, que além da hipnose de palco, é chamada street hypnosis, que é a hipnose de rua. Ela é uma das mais difíceis, um dos maiores desafios para o hipnotista, porque você está ali na rua, rapidamente, sem conhecer a pessoa, você tem que criar uma aliança com ela, chamada rapport, né, explicar mais ou menos o que é hipnose e já colocá-la em transe, isso em questão de, no máximo, 10 minutos. E ali começar, então, a colocar sugestões. Né? A hipnose de palco é legal, mas você sempre faz uma triagem, né, para poder selecionar quem está mais engajado naquele momento. Né? E é um desafio muito legal. E eu não sabendo que essa era das modalidades mais complexas, eu ia lá, né? Literalmente, é exatamente o que aconteceu com você. Eu tive que me redescobrir em termos de vergonha, porque você começa a hipnotizar alguém na Paulista, forma uma rodinha com todo mundo colocando o celular na sua cara, torcendo para dar errado, né? Mais ou menos por aí. E aí, quando as sugestões acontecem, aquele evento, aquele fenômeno está acontecendo, surpreende muita gente. Sabendo trabalhar com ética de maneira divertida, mas com ética, você tem um princípio atrás disso, que é mostrar, principalmente através da diversão, como a nossa mente é poderosa e como a gente pode fazer mudanças incríveis através desses exercícios com a hipnose. Não é verdade? Você quer E complementar? tem Porque o um Felipe ponto. também, ele é mágico, ele também é mágico, e ele usa muito hipnose nessas questões também. Tem um ponto legal, né, que você mencionou aí, né? A Diana falou também da colher torta agora há pouco. Muito quando se fala de palco, de show, algumas coisas se misturam. A mágica, que tem um segredo, tem um truque, né? O mentalismo, que também é parecido com mágica, ligado à adivinhação, esse tipo de coisa e tal. E a hipnose. Estamos falando de entretenimento. As coisas costumam se ligar. Às vezes o mesmo profissional faz várias coisas, né? Hoje existem shows no Brasil de hipnose de palco que eles mesclam alguns números de mágica também, né? Mas falando de hipnose em específico de palco, isso tem um reconhecimento muito grande até fora do país. Então, recentemente eu estava em Nova York, shows de hipnose de entretenimento, né? Casas de shows fazendo isso. Você tem em Las Vegas tem shows divertidíssimos disso, né? Então é algo que existe, né? Quando a gente fala desse finalidade, é claro, é o que o Rodrigo falou, precisa de ética, precisa ter bom tom, precisa ser respeitoso, né? E é aquilo, né? Então existe essa modalidade sim, em que as pessoas usam isso com a finalidade de brincar, né? Não é uma finalidade terapêutica, é uma finalidade só de brincar, de se divertir. Mas descobrir que a nossa mente é poderosa. Esse é o princípio da brincadeira. Esse é o legal do entretenimento feito com ética e com diversão. Né? Então a hipnose também ela não deixa de ser, desde do entretenimento, uma ferramenta para você descobrir o potencial que você tem. Né, Fê?
Perfeito. E se a gente pudesse definir, assim, o que é em si a hipnose, porque a hipnose em si, né, pelo menos um pouco eu estudei, ela usa recursos de muitos outros conhecimentos, não é? Porque foi testado de várias formas por vários autores, assim, bem renomados, reconhecidos. Então, o que vem a ser, de fato, a hipnose? Posso começar por essa? Vai. Vamos lá. A gente tem várias definições, Diana, de hipnose, né? Diversas definições, mas quando a gente olha os primórdios da hipnose, as origens da hipnose, o termo hipnose foi cunhado por James Braid, um dos pais da hipnose aí, e ele chamou isso de hipnose em homenagem ao deus grego do sono, né? Que a raiz hipnos tem tem esse sentido de sono, né? Quando você pega a palavra hipno sozinha, né? Mas mais tarde ele foi descobrir, Diana, que não tinha nada a ver com sono, né? Que em hipnose você está sempre consciente o tempo todo. Então, embora a hipnose ela remonte lá dos templos egípcios, ela remonte dos templos gregos, né? As origens, as bases estão lá atrás. O que a gente conhece como hipnose moderna hoje, James Braid olhou isso e falou: bom, agora eu vou mudar o nome de hipnose para monoideísmo. Só que é feio para chuchu o monoideísmo, né? Mas é o que a hipnose é. Eu acho que a gente vai falar várias definições, já vou adiantar o do que a gente vai falar aqui, várias definições que se complementam, é como uma régua. Você tem várias definições e todas que a gente vai dar tem a ver com isso, com profundidade, por exemplo, com tipo e profundidade. Então, quando a gente fala, Diana, de monoideísmo, é uma definição que eu gosto muito, que é a soma de três faculdades que todos temos, de foco, imaginação e concentração, né? Nada a ver com outras coisas, mas são três recursos nossos: foco, imaginação e concentração. Quer complementar, Rô? Monoideísmo, só para entender, ideia única, né? Foco, concentração e imaginação, muito poderoso. No contexto terapêutico, você ainda pode colocar mais um quarto elemento, que seria a emoção, conjugada com tudo isso. Então, na verdade, o que é hipnose? Né? Hipnose, por exemplo, né, é quando você está vendo um filme. Você sabe que são dois autores, dois artistas, tem um cenário, mas você está ali chorando copiosamente. Não tem ninguém para falar: olha, calma, isso é só um filme. Quando você está lendo um livro, você está em hipnose. Às vezes você sai da sua casa até o seu trabalho, tendo uma lembrança que você vai ter uma reunião com aquela pessoa que você não tem tanta empatia, você já começa um embate mental com você mesmo, né? E já vem até a emoção junta. Você está em hipnose nesse momento. Aí quando você chega no trabalho, a pessoa está uma flor, uma coisa linda, e você fala: nossa. Então, tudo isso são eventos, né, que a gente pode chamar de hipnose, né, Fê? Perfeito, é isso aí. Então, é um estado comum, corriqueiro, fisiológico, é um estado em que a gente entra e sai várias vezes por dia. De 70 a 80 vezes por dia, a gente está em hipnose, né? Seja fazendo tudo isso que o Rodrigo mencionou, seja fazendo um hobby predileto, né? Seja quando você tem um pet em casa, está brincando com o cachorro, com o gato. Temos gato, eu e o Rodrigo. E aí, quando você está brincando com o gato, obviamente, logicamente, você está em hipnose, não tem como não estar. Então, hipnose, uma das definições que a gente gosta muito é essa, de foco, imaginação e concentração. E tem outra definição que eu gosto muito, que é falar que a hipnose, essa definição vem do James Tripp. James Tripp é um hipnólogo inglês. Inglês. E ele tem um projeto que ele fala de hipnose sem transe. É muito curioso isso, porque é uma hipnose de vigília, de olhos abertos, então não tem necessariamente essa obrigatoriedade de você entrar num estado de transe, na hipnose que ele faz, né? E ele fala que hipnose é o uso da linguagem para alterar a realidade. E isso eu acho Exatamente. bem legal a gente trazer, porque linguagem e hipnose. Hoje a gente lendo, um exemplo é um exercício muito legal para fazer, quem está assistindo aqui. A gente pega o jornal do dia, põe todas as capas na sua frente e leia. Uma palavra muda completamente o contexto. Uma palavra coloca você num estado mental e emocional e outra palavra não coloca. Isso é muito curioso, né? Quando a gente olha
vou falar que eu uso da linguagem para mudar a realidade, quando a gente olha esses telejornais que saem sangue da televisão. Bom, eu sou velho, eu lembro que na minha época tinha aquele jornal impresso, né, o Notícias Populares, né? E ali era só palavras dantescas, palavras pesadas. Então as palavras te colocam no contexto. As palavras alteram a nossa realidade, né? Tudo altera a realidade. Aquilo quando a mamãe fala, né? Eu falo assim, vou dar um beijinho que vai passar, já é hipnose. Já é um grande comando hipnótico. Diga, Rô, É. conta aí. Mamãe, tá doendo. Peraí que a mamãe vai dar um beijinho e passa. E assopra e passa. Isso é hipnose de um jeito muito legal. Para mim, eu penso da mesma forma que James Strip, a mudança da realidade através da linguagem, né? E tudo que molda a sua realidade de forma acreditada, pensada e, portanto, vivida. Então, a gente tem ali. Sim, você tem explicações tradicionais, né? Estado alterado de consciência, foco, imaginação e concentração, né? Dave Elman, que é outro grande nome da hipnose, ele tem uma definição mais técnica, né? Permear a faculdade crítica e estabelecer um novo pensamento ou Isso. emoção. Então, você tem diversas formas de traduzir a hipnose, né? Mas tudo aquilo que literalmente faz com que você se engaje no processo, né? Esteja focado, né? Com a sua imaginação ativada, para você então passa a ser uma alteração até mesmo de percepção. E quando a gente fala de linguagem, né, eu não posso deixar de mencionar o Milton Erickson, né, que é um mestre, né, da linguagem Isso. e é utilizado, né, as fórmulas dele, né, de sugestões linguísticas, né, dentro dos princípios que ele traz, que também, né, era impossível não ser hipnotizado por Milton Erickson. Ele era um gênio, né? É, então a hipnose também tem essa raiz, né? Também eu acho que Milton Erickson também foi um dos grandes, né, contribuidores, né, dessa forma da gente usar hoje, né, a linguagem dentro do processo terapêutico também, no processo de vendas, no processo de, quer dizer, tudo, né? Porque hoje a comunicação e linguagem é tudo, né? E quando você fala de hipnose, é engraçado, né, que tem pessoas, por exemplo, que eu me lembro quando eu era criança, que meus avós, meus pais, eles paravam na frente da TV e ficavam hipnotizados por uma novela ou por algo que está acontecendo. Então, às vezes, as pessoas acham que hipnose vai. Ai, eu não vou deixar que ninguém me hipnotize, porque, sei lá, vão entrar dentro da minha mente, fazer uma lavagem cerebral, que isso, que aquilo. E, na verdade, né, a hipnose, nós estamos o tempo todo, como o Felipe e o Rodrigo estão falando, estamos sendo atraídos, né, por uma mídia, por uma propaganda, hoje pelas mídias sociais, né, que é o TikTok, Instagram. Tem gente, por exemplo, que entra dentro do Instagram e fica lá passando o dia lá só passando o dedo e sendo hipnotizados por cada momento um tipo de informação, então aquilo fica lá gravado dentro do nosso cérebro, né? É Com isso, Diana. certeza. E assim, né? Todo mundo, como eu falei, todos nós entramos em hipnose, e eu trazer uma discussão filosófica até agora, então, acho que cabe a nós escolhermos os transes que a gente quer entrar. Uhum. Que tipo de hipnose você quer colocar na sua vida? Eu vivo num ambiente só de hipnose ruim. Eu só consumo conteúdo ruim na televisão, consumo conteúdo ruim no meu celular, eu não faço exercício físico, eu ando com gente tóxica. Isso é uma forma de hipnose. Então, o cérebro sempre faz isso, foco, imaginação e concentração, e a minha definição, o Rodrigo acho que mencionou dele há pouco, mas não se autocreditou na definição, mas a minha definição de hipnose é o que não é hipnose. Porque a gente Uhum. sempre está em hipnose. Quem está com a gente aqui nessa live está em hipnose com a gente. A pessoa vai sair, vai ler um livro, vai entrar em hipnose, por aí vai. Então a gente está sempre nesse estado. Então a gente tem que trazer isso para o normal e para o natural, certo, Rô? Sim, sim, sem nenhuma, nenhuma mística envolvida, mas quando você está num processo terapêutico, sim, você vai usar técnicas para promover esse estado, né? Então, mas normalmente a gente está assim, às vezes está lá lendo, como você falou, alguém fala, Jana, Jana, oi, quê? Né? Você está lá no celular, né? Porra, você está completamente focado naquela condição ali, né? Então, a hipnose é natural. E aí, em cima desse potencial, a gente vai explorá-lo, né, como técnica. Né? Como isso pode ser mais potencializado para nós mesmos, né, como técnica.
E uma coisa importante para colocar, Diana, se a gente estiver bem no tempo aqui, você fala para a gente, tá? Então, uma coisa para falar para vocês é, você que está aqui com a gente assistindo, você talvez tenha a sua crença, o seu conjunto de crenças, a sua religião, a sua filosofia, talvez você tenha tudo isso, e cada um tem a sua e tudo bem. Hipnose não tem nada a ver com isso. A gente vem quebrando pedra todos os dias, eu no meu consultório, o Rodrigo no dele, porque tem muito mito em cima disso. E tem filmes que são tenebrosos quando se fala de hipnose que estão fazendo sucesso por aí. Tem filmes que foram até premiados, mas colocam a hipnose de uma forma que a pessoa vira um fantoche, vira um robô. Você entra na mente dela e você faz o que você quiser. E aí a pessoa fica nesse estado. Então, assim, não tem nada a ver com esse tipo de coisa, mas a gente vai detalhar um pouco mais. Certo, Não Rô? é. Certo, os filmes precisam ter um apelo dramático, né, para justamente levar o filme, né? Se não tivesse apelo dramático, então às vezes transformam a hipnose e usam toda esse status, essa fama mística para usar isso como elemento dramático num filme, mas não é nada disso, né? A hipnose tem base científica, sim, né? Eu, por curiosidade agora, antes da nossa live, eu entrei na revista Nature, que é uma revista científica britânica, fundada em 1869, e quem consegue colocar um artigo acadêmico ou científico nessa revista para um cientista é como ganhar um Oscar. Eu resolvi entrar lá, só coloquei hipnose. Já me apareceu, pelo menos rapidamente, 8 artigos científicos, né? Então, assim, a própria ciência já reconhece, né? E dentro disso a gente tem alguns conselhos regionais que já reconhecem a hipnose no contexto terapêutico, né? Eu fiz uma colinha, claro que eu não lembro de cabeça. Posso falar, Felipe, a colinha aqui Vai que eu lá, vai tenho? lá, Que vai a lá. gente, né? A Associação Médica Americana já reconhece o uso potencial da hipnose desde 1958. A Associação Britânica desde 55, né? A Associação Psiquiátrica Americana reconhece o valor da hipnose como auxílio na pesquisa diagnóstica terapêutica desde 1961. A Organização Mundial da Saúde desde 1974. Aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina em 99, né? E em dezembro de 2000, a psicologia aqui no Brasil também reconhece. E só para aproveitar o gancho, o Papa Pio XII reconheceu, ele nasceu em 1876, faleceu em 1958, e ele reconheceu o uso da hipnose. Então, a hipnose também não é pecado. E só para colocar um acréscimo do que você falou, né, da Nature, se você for acessar o site da PubMed, PubMed é o maior centro de publicações médicas do mundo, de estudos científicos. No PubMed, quando você coloca hipnose, que a maioria das coisas está em inglês, ali você vê vários papers científicos sobre isso. Então, eu já baixei diversos, então você consegue achar a associação da palavra, ou melhor dizendo, da técnica hipnose para diversos fins, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que a hipnose tem reconhecimento científico, isso me permitiu, por exemplo, fazer um trabalho com um parceirão nosso, o Leopoldo Ribeiro. Ele é médico, ele é urologista do Hospital Sírio-Libanês, acho que é um dos maiores urologistas do Brasil e já é, quiçá da América Latina ou mais, né? Então, isso me permite essa entrada com ele, com o Paulo Egídio, que é um outro médico das Uhum. clínicas. Então, tem esse reconhecimento científico há muito tempo, né? Para diversas finalidades, e é uma ferramenta fantástica. Então, não tem nada a ver com contar segredos, nada a ver com ficar preso no estado especial, nada a ver com a pessoa dar senha do banco dela, esqueceu o que fez, nada a ver com sair do corpo, com virar zumbi, certo? Certo. As pessoas ficam receosas, falam, ele vai dominar a minha mente. Mas não existe isso. Como nós estamos falando sobre linguagem, estamos trabalhando conjuntamente, nós como terapeutas e você com os seus sintomas, indo em direção às causas, às origens de eventos de alta carga emocional, mas isso a gente vai falar lá na frente, que é o nosso foco é a hipnose. Tudo que vai contra ética, segurança, você simplesmente não realiza, não faz sentido. Não existe domínio de mente. Ninguém domina ninguém. Isso é uma bobagem, né? Mas sim, a hipnose.
ela é uma concessão sua. Eu quero participar do processo. Por isso que quando alguém fala assim, eu duvido você me hipnotizar, eu falei, eu também duvido, porque não existe domínio de mente. É você querer entrar nesse estado onde eu tenho a técnica e você tem o engajamento. Se houver esse interesse, aí o processo acontece, né, Fê? O que você tem a acrescentar? É sempre isso, e algo interessante para falar, porque tem gente que nos procura para a gente usar a hipnose de forma terapêutica, né? A hipnoterapia, melhor dizendo, achando que a gente vai apagar a pessoa e ela quer ser apagada. Eu acho curioso isso, né? As Apagar pessoas veem, memórias, né? me apaga. Eu ouvi isso essa semana, isso. Eu ouvi, aliás, de duas pessoas recentes, de dois términos. Ele falou, apaga a memória da minha ex, e ela disse, apaga a memória do meu ex, né? E aí, quando, na verdade, é outro esquema, não é por aí. A hipnose não é uma ferramenta, porque apagar não evolui. A gente apagar alguém, para mim, se existisse essa ferramenta, eu não ia usar, porque isso me ajuda a empoderar os outros. Isso ia ser o Felipe, o guru, o cara que faz acontecer, no outro. Não, eu não, então a hipnose é uma ferramenta que empodera, né? Então ela devolve a pessoa o comando da vida dela, não é a gente fazendo. Então quando a pessoa me procura com esse mindset, né, a gente vai falar de terapia lá na frente, quando ela me procura com esse mindset, não é isso, eu falo, pô, tua atitude mental tá errada. Não vamos apagar nada. A gente vai fazer o contrário, a gente vai ligar a luz da consciência. E quando ligar essa luz da consciência, quando eu colocar luz em cima disso, vai falar, ah, entendi. Puxa, então é isso. E aí se dá um Eu, processo de ressignificação, de autocura, etc. né? Eu falo assim, ninguém apaga nenhuma memória. O que a gente faz é mudar a carga emocional ligada àquilo. Aí até uma moça virou para mim, eu quero apagar a lembrança do meu ex. Eu falei, vamos supor que isso fosse possível. A gente apaga a lembrança do seu ex. Aí você vai lá e se apaixona por ele de novo. Você gostaria disso? Ela, não, não, Deus me livre, então não apaga nada. Então, ainda bem que não dá para fazer isso. E se desse, seria um serviço. Não, 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 não quero. Foi horrível. Então tá bom, então ninguém faz nada disso. O que a gente faz é isso, é entender, né, reenquadrar a pessoa, ver as coisas por outro ângulo, diminuir. O que a gente tem, sim, é sempre uma memória emocional junto a uma memória autobiográfica, e a gente vai mudar essa carga, essa interpretação, para que isso não seja mais uma dor que você carrega com você, mas isso na hipnoterapia, né? Na hipnose, ela é um estado, uma ferramenta que a gente pode utilizar na hipnoterapia, em processos de auto-hipnose, para a gente ir fundo na gente mesmo. Algumas pessoas evoluem a ponto de fazer uma autoterapia sozinha, quando elas chegam a um estado muito legal, né? E também para utilizar isso para alguns estados de ansiedade. A hipnose me trabalha com isso, né? Algumas funções para melhorar estados, como você falou, poxa, eu vou começar a gravar, vou dar uma aula agora, e aí você entra em auto-hipnose, se dá uma autossugestão, melhora a sua condição, né, de respiração, e você vai muito mais tranquila. Eu fiz auto-hipnose agora, antes da gente começar a nossa, a nossa live aqui, né, Fê? O que você tem para acrescentar Muito sobre isso? bem, Rodrigo e Felipe. A gente está no nosso tempo aqui, Ah, né? é verdade. Opa, Vou deixar o Felipe falar já já, mas vocês todos que estão aqui nos assistindo, depois façam perguntas para vocês saberem mais. A gente vai fazer uma série aqui, na verdade, uma websérie de conteúdos que o Rodrigo vai compartilhar, que o Felipe vai compartilhar sobre a hipnose. Como a gente pode ver até agora, eles viram que hipnose são várias formas da gente viver a hipnose no nosso dia a dia, e a gente também pode usar a hipnose como um recurso terapêutico, que nós vamos falar isso nas próximas lives que a gente vai estar aqui compartilhando com vocês. Felipe e Rodrigo, mais alguma coisa que vocês queiram vamos complementar para a lá. gente ir precisando? Só para fechar esse assunto que a gente estava falando, é, a hipnose ela é usada por atletas de elite, por atletas de ponta. A hipnose vem sendo usada aí em profusão aí, ultimamente. Por quê? Porque quando você faz um processo de auto-hipnose, uma das formas de fazer auto-hipnose é você treinar o cérebro.
treinar o cérebro para ver antes. Como assim? Falando de atleta, etc., eu vou mencionar alguém aqui, um esportista, né? O Ayrton Senna, já é falecido, mas o Ayrton Senna, como um piloto de Fórmula 1, tinha um documentário dele, não sei se ele está disponível para assistir ainda. Ele fazia auto-hipnose antes de correr. Ele não chamava de auto-hipnose, mas ele, quando ele entrava no carro dele, ele ficava meio aéreo, olhando para o espaço. E aí ele se imaginava correndo. E perguntaram para ele: o que que você imagina? Ele fala: imagino eu correndo na chuva e mesmo assim eu ganho. Eu imagino eu perdendo as marchas e mesmo assim eu ganho. E dito e feito. Aconteceu isso no Brasil, uma baita chuva, ele perdeu não sei quantas marchas e mesmo assim ele ganhou a corrida. Então, o que eu quero dizer com isso? A hipnose é você projetar cenários em que as coisas fora podem estar ruins, mas dentro funciona. Então, você está projetando sempre a sua resposta de mundo que você quer ter frente ao resto, né? Frente aos outros. E os atletas da Olimpíada usam também. Quando você vê que ele quer fazer aquele salto, ele já está visualizando aquilo várias e várias vezes, repetidas vezes. Ou seja, ele entrou em hipnose para fazer aquilo acontecer, né? É isso. Então, esse era o acréscimo que eu queria colocar, porque eu acho bem interessante falar que não é uma simples ferramenta, é a ferramenta e muita gente usa. É isso. Se estiver no limite, estamos no limite. Estamos Estamos no no limite. limite, mas pode trazer a sua fala e aí a gente vai finalizando o nosso encontro de hoje, mas no próximo encontro nós vamos falar sobre a auto-hipnose, então não percam. Pode falar, Rô. Hipnose longe está de ser do que as pessoas falam, reprogramação mental. Longe está disso. Ninguém reprograma ninguém, né? Essa palavra reprogramar, né? Ela é uma metáfora utilizada dentro do nosso contexto de hoje. Freud, por exemplo, utilizava a linguagem, a tecnologia disponível na época, que era o modelo hidráulico. Ele falava repressão, deslocamento, né? Explosão psíquica, né? Descarga energética. Ele usava os recursos da época. A nossa tecnologia hoje é computacional, digital, então a gente usa essa questão de reprogramação mental, mas ninguém reprograma ninguém. O que faz mais sentido é ressignificar, reconsolidar memórias, buscar ali um novo aprendizado emocional, né? Se houvesse essa possibilidade de alguém reprogramar alguém, não haveria, a sua escola não existiria, porque a sua escola seria o quê? A sua escola forma terapeutas, né, para usar o máximo de recursos para conduzir a pessoas a autoconhecimento. Então, não haveria essa escola, não haveria psicanalistas, não haveriam psicólogos, não haveria nada, é só fazer a tal da reprogramação. Mas se utilizam isso através da vulnerabilidade do outro, né, que vai num desespero de causa procurar alguma coisa para a sua dor. O que faz mais sentido na hipnoterapia ou na hipnose no contexto terapêutico é que a gente vai juntos fazer um processo de autodescoberta nas raízes, nas origens de eventos traumáticos e dar aquilo um novo acolhimento à nossa criança interna ferida com muito amor, com muito carinho. Então, eu queria deixar isso muito claro, porque as pessoas falam assim, você vai reprogramar a minha mente? Então, acho que vale deixar esse recadinho aqui para vocês. Tá Bem bom? falado esse, bem falado. Muito bem, então eu quero agradecer a presença de vocês e deixar aqui a dica para todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos deixar o link aqui abaixo no nosso YouTube, porque nós estamos no lançamento, né, da nossa parceria, que é o lançamento do nosso curso que vai acontecer aqui na universidade, para que você possa aprender mais sobre a hipnose. E também, se vocês sentem que tem algo aí dentro de vocês que a hipnose possa ajudar, quem sabe vocês possam ter um encontro com o Felipe ou com o Rodrigo numa sessão terapêutica para que vocês possam dar, né, um up no sentido de destravar algo que esteja travado ou ressignificar algo que está aí dentro de vocês que tem a ver com relacionamentos ou que tem algo, alguma dor aí que está acontecendo que você não está conseguindo compreender. Então, se faz necessário a gente buscar ajuda. Eu sou a primeira defensora aqui que nem tudo a gente consegue resolver sozinhos, né? Então, por isso, da ajuda terapêutica. E também aprender, né? Quando a gente fala de aprender novos recursos, a hipnose, ela também pode ser
um novo recurso para você que é terapeuta, para você que pretende entrar para essa área, para esse universo que é o universo complexo do ser humano, mas um universo onde você pode usar essa ferramenta, esse recurso para ajudar, né, a transformar um pouco, né, do que acontece dentro da nossa mentalidade, porque eu acredito nisso, né, que a transformação é o caminho, e a hipnose, ela é um recurso para o nosso caminho da transformação. E aí fica o convite, vou deixar o link aqui embaixo, e também vou pedir para vocês dar um like, se você gostou do conteúdo, eu vou pedir para vocês fazerem comentários, fazer perguntas, para que a gente possa criar novos conteúdos sobre esse assunto. Rodrigo Felipe, muito obrigada pela presença Muito de obrigado. Obrigado você. Harion. A gente Obrigado, se Diana. no próximo encontro falando sobre a auto-hipnose. Aí vocês vão aprender técnicas fabulosas para vocês começarem a cuidar de vocês também, e de usar a mente de forma inteligente, não ser usados pela mente com esses diálogos internos conflituosos que ficam aí atrapalhando a nossa forma de conquistar o que a gente quer, tá bom? Harion. Abraço, obrigado, Obrigado. gratidão.